noite, pessoal. Estamos aqui novamente com o podcast Jovens na Tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavínia. Eu sou o Iago. E eu sou o Matheus Patini. Olha que legal. A gente nunca treina e sempre dá certo, é isso, tá? Estamos aqui com o Iago e Patini. Iago na função de PO e Patini na função de GP. E o episódio de hoje ele vai ser especial muito por conta da gente falar um pouquinho dessa dinâmica entre esses dois cargos, tá? Então, bora lá. Eu queria começar pela história do Iago. Então, Iago, me fala um pouquinho sobre quem é você, o que você fez ali de formação, onde que você tá atualmente e logo em seguida o Patini fala dele. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí que está assistindo o nosso podcast. Meu nome é Iago, eu tenho 22 anos, eu curso atualmente Ciência da Computação e entrei no mercado de tecnologia aí como estagiário e hoje sou oficialmente PO, né? Graças à junção aí das grandes mentes do Will e do Patini que me apoiaram em todo esse processo. Patini? Bom, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite também aí para quem estiver nos assistindo. Meu nome é Matheus Patini, eu sou formado em Ciência da Computação há 7 anos e eu atuo na área de tecnologia pelo menos uns 10. Acredito que eu atuei em quase todas as áreas, fiz minha ponta de programação, já fui QA, já fui PO e hoje eu estou como GP aí. Sou o GP há pelo menos, acredito que 1 ano e meio. É uma área que eu estou aí um pouco mais recente, mas eu passei até a área de helpdesk, né, suporte, acho que é bem o começo de toda a galera também aí. Acredito que é isso. Legal, bacana. E o Patini é bem interessante nesse sentido de transição de carreiras, né? Eu já trabalhei com ambos, o Patini eu conheci ele quando PO, e aí teve essa migração para GP, e o Iago, como ele mencionou, né, estagiário, e ele foi para esse cargo de PO. Muito bacana. E aí, pessoal, eu venho perguntando para todo mundo, mas eu queria uma resposta de vocês também sobre qual que foi o incentivo de vocês de vir para essa área de tecnologia. Patini, se quiser começar dessa vez. Beleza, eu começo. Cara, eu sempre fui muito ficcionado na área de TI. Assim, eu era criança e ficava fazendo joguinho no Flash NX, que nem existe mais, né? Antigo Flash NX morreu, isso aí é realidade, hein? E fazia bastante animação. Até hoje eu entendo bem de edição de vídeo ali do Sony Vegas e etc. Então eu sempre fui bem fuçado nessa área, sempre gostei muito numa época onde começou computadores. Eu lembro de ter sido um dos primeiros a juntar um dinheiro para ter ali computador, sempre fui muito assim, tal, de sair pesquisando e vamos instalar o Nero e baixar os jogos piratas, etc. E assim, querendo ou não, eu nunca tive nenhuma segunda opção. Eu nem tinha entrado no colegial, eu já sabia que minha área ia ser com tecnologia. Eu ainda só não sabia certinho se seria uma engenharia da computação, uma ciência da computação, um sistema de tecnologia de desenvolvimento, esses tipos tem vários cursos, né? Hoje em dia, ainda mais, existe muito segmentação, né? Tem muita profissão. Eu até brinco que a TI, a cada ano, eu vejo que sai pelo menos umas 3 profissões novas, que não existiam, cada ano que passa, né? Então, foi muito isso, tá? Foi muito um amor que eu sempre tive pela área e eu só uni o útil ao agradável e faço o que eu gosto hoje, né? Entendi. Iago? Boa. Bom, da minha parte, basicamente segue a mesma linha do Patini. Eu sempre gostei de jogos e design. Até eu comecei a mexer com tecnologia por conta do YouTube. Eu queria ser YouTuber, né? Então, acho que todo mundo teve essa etapa da vida. E aí, justamente por isso, mas eu dei o devido foco mesmo quando eu entrei na faculdade. Né? Antes de entrar na faculdade, eu trabalhava ali com a parte mais de vendas. Só que eu fui fazer a faculdade, aí voltou esse interesse total em trabalhar na área de tecnologia. Então, da minha parte, eu acho que é basicamente isso aí. Legal. E para vocês, como que vocês decidiram ficar na área que vocês estão hoje, né? Então, Iago, você hoje está como PO. Por que você decidiu ficar nessa área? Às vezes não era a área que você mirava. Eu, por exemplo, eu queria ser desenvolvedor, eu caí para ser gerente de projetos e gostei. Para você, foi isso também? Exatamente a mesma coisa. Eu desejava ser dev, né? Eu acho que todo mundo, quando entra na faculdade e o pessoal não conhece que tecnologia existe em várias áreas. Então, se hoje você for conversar com alguém da área da faculdade de tecnologia, a pessoa vai falar, pô, eu quero ser dev. Porque não conhece que existem outras ramificações, né? Então, o meu desejo também era ser dev. E aí, mas o meu perfil em si, ele combina mais com a parte de PO, com mais produto ali, que eu vejo que eu consigo conversar melhor com o cliente, conversar com o time, e justamente por isso que eu estou hoje como PO, né? Que abrange tecnologia e abrange também a parte de comunicação, que eu gosto bastante.
Uhum. Antes de passar para o Patini, eu tenho mais uma pergunta para o Iago, que é: você, com esse pensamento de hoje, mas olhando para o seu passado ali, o estágio, né? Como que foi entrar como estagiário? Quais que foram os aprendizados e as dificuldades que você teve no período? Cara, a dificuldade a gente tem bastante, né? Principalmente quando você migra de área, assim, você entra numa coisa totalmente nova. Mas eu acho que a principal dificuldade que eu tive foi devido aos processos. Quando você entra, assim, numa empresa bem estruturada, tem toda a parte de metodologia ágil, tem todos os processos, os padrões. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. E eu fui aprendendo aí conforme eu fui batendo a cabeça, né? Uma coisa que eu levo, assim, é que você tem que bater a cabeça para aprender. Então, foi batendo a cabeça que eu aprendi. Hoje eu erro, claro, todo mundo erra, mas eu erro com menos frequência. Ah, legal. E Patini, você teve essa certeza da área que você tá? Quando? Como, né? Cara, eu queria já até falar um comentário que eu acho muito legal, puxando até o que o Iago falou, todo mundo começa nessa questão de desenvolvedor, né? E assim, para quem está na área de TI ou pensando isso, não existe a área do sucesso garantido ou a área que vai dar muito dinheiro. Tem muita gente até que tem preconceito com suporte, falar suporte helpdesk. Eu tenho um amigo meu que ganha acima de 20 mil sendo suporte, entendeu? Em uma empresa estrangeira, em um idioma inglês e atendimento ao cliente via chat, sem nem precisar de ligação. Então, não importa se você é dev, se você é suporte, se você é QA, se você é DBA, se você é DevOps, se você é infra, não importa. Se você se identificou naquela área, você vê que aquilo é o que você tem aptidão e você gosta do que você faz, né? Você vai ter um sucesso e vai alavancar a sua carreira. E aí, igual eu comentei, eu passei por muita área, né, Will? E eu Uhum. não me enxerguei programando. Tem gente que gosta muito de ver um código, né, um código fonte, pôr um foninho de ouvido, ficar 2, 3 horas ali e vai, e põe uma música e vai, mano. Eu me dava uma ansiedade, entendeu? Eu via aquele código e não dava certo, e começa a me dar desespero, e aí eu olhava para a parede, então eu não me enxerguei. Eu também comecei nesse, quero ser programador, e no fim eu vi que não era bem aquilo. E existe muito um leque de opções na área da TI aí. Quer comentar, Laves? Sim, agora a gente colocou uma regra para parar de atropelar o Will, de eu Devido levantar ao a mão para último deixar uma episódio. pergunta. Isso aí, agora levanta a mão. Mas show de bola. Realmente é legal, interessante que os dois começaram com essa visão de querer ser dev. Eu também comecei com a visão de querer ser dev, não conhecia as outras áreas. E eu gostei muito da fala do Matheus, de que todos os anos está surgindo cada vez novas áreas para preencher certos vazios, né? Que a gente tem no time, na equipe ali, que precisa atender. E eu queria que vocês dois comentassem, agora, no cenário que a gente está em 2025, qual tipo de área que você acha que vai criar, que vai surgir agora? Qualquer coisa envolvendo inteligência Qualquer artificial. coisa. Qualquer coisa que tenha IA no nome. Basicamente é isso. A nova sensação Engenheiro do de mercado. prompt, né? É, Já até existe tipo já, isso. né? Então. É tipo isso. Mas, assim, respondendo, eu acho que a gente acaba quebrando muito, né? Existe uma profissão onde ela faz, putz, sei lá, imagina que o analista, o antigo analista de sistema, ele era o que hoje tem um PO e um PM, por exemplo. E aí a gente pega uma função, quebra em dois profissionais. Ainda mais em empresas grandes, né, pessoal? Quando você pega uma empresa pequena, querendo ou não, você vai ter que ter um funcionário fazendo o que 4 profissões diferentes fazem, né? E quando você tem uma empresa muito grande, de alto volume, você precisa segmentar, você precisa quebrar isso. Então, o que eu vejo de novas profissões que surgem, existe casos como a IA, de repente vem uma mega novidade que vai mudar um monte de coisa, ok. Mas existe muito isso, você pegar uma área já existente e você fatia essa função em dois e põe dois nomes em inglês bonito. É isso. Basicamente é isso. Nomes em inglês é charme. Então fica a dica pra galera que tá assistindo. Todo ano tem coisa nova. E a dica é aí. É isso aí. E aí, voltando para a pergunta que o Patini estava respondendo, eu lembro que você comentou em um momento, Patini, que você fazia cursos de oratória, você ministrava cursos de oratória. Então você já Sim. chegou a fazer esses cursos e aí também na área de tecnologia, para aí você descobrir que você se dá bem na carreira de GP? Esse é outro ponto que eu falo para todo mundo que eu conheço da parte de TI. A comunicação é um mega diferencial nessa nossa área, porque
Tem muita gente que vai para essa área TI, é a pessoa muito reclusa, é aquela pessoa muito introvertida, uma pessoa que se sente desconfortável com abrir uma câmera, vai direto, só consigo trabalhar home office, Deus me livre para um escritório, sabe? Então tem muita gente que, assim, ainda mais nos tempos atuais que a gente vive. E a comunicação é um mega diferencial, porque eu já vi muito profissional bom, que às vezes não comunica tanto e ele não tem um holofote tão grande, quando às vezes um profissional médio, vamos dizer assim, nada surpreendente, mas que ele comunica muito bem e ele ganha um grande holofote. Tem até aquela frase que eu brinco muito, né, da galinha e o Piago conhece essa já, da galinha e do peru, que é assim, a galinha ela põe um ovo pequenininho, mas faz um mega barulho, enquanto o peru põe um ovo grandão, mas não faz barulho nenhum. E aí a gente come mais ovo da galinha, que é mais famoso. Então, viu? Quando te chamarem de galinha agora, você vai falar pra pessoa obrigado, tá bom, pessoal? Isso daí é um elogio, ainda mais vindo da área de tecnologia. Essa merece um corte, hein, Will? Essa merece um corte. Seja galinha, vai ser o nome do corte, Seja tá? Seja galinha, tatuar galinha, assim, ó, uma galinha, haverá sinais. Legal. E aí, você se descobriu na área de GP, Patini? Isso, então, eu vou me perdendo, né? Eu fiz esses discursos de oratória e tudo mais, porque eu já tinha facilidade com isso. Eu estava já numa área de TI e eu comecei a conseguir fazer quase que como é que eu posso dizer? É quase que um gerenciamento em local, né? Então, eu aperfeiçoei uma parte de um sistema, de uma antiga empresa que eu trabalhei, que era a parte financeira e fiscal ali daquele sistema, e aí muitos usuários não sabiam mexer naquilo, então eu comecei a fazer cursos sobre aquilo e, assim, movimentar a sala com 30 donos de empresas, desde açougue, supermercados, postos e tudo mais, para ensinar como usar o sistema por completo na parte fiscal e financeira que o sistema permitia. Então, eu comecei a envolver uma boa comunicação com tecnologia, com o sistema, né? E sim, isso foi uma grande alavanca aí para eu estar na área de GP, né, de gerente de projetos hoje, que é uma área que a gente está ali na tecnologia também, né? Mas envolve muita comunicação. A gente tem que comunicar muito e muitas vezes com o cliente, né? Então, sim, foi uma grande alavanca aí. Legal, bacana. E aqui eu queria agora adentrar na dinâmica, né, de PO e GP. Para isso, eu vou colocar uma linha do tempo muito na história do Patini, que é quando ele virou a chavinha para GP e você, Iago, você era estagiário e virou a chavinha para contratado, né? Quando eu comecei a trabalhar com os dois, Patini, você era o meu PO, né? E Iago, você tinha entrado como estagiário. Do Patini. Estagiário do Patini. Patini, você como analista, agora pega a sua cabecinha ali de PO, né? O que você considerava essencial que é hoje pro Iago ter aprendido na área de PO? Tá. Para mim, a área de PO, acho que o principal é você conseguir entender bem a dor do cliente. E assim, entender quais as necessidades reais que o cliente precisa e saber ministrar isso com a equipe de desenvolvimento ali que há, né? Que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o cliente, numa entrelinha e um papo ali, numa conversa, solta uma dor, solta uma coisa que às vezes é básico, é você conseguir converter isso numa demanda, fazer a estimativa de esforço com o time técnico, né, fazer toda essa movimentação. Para mim, esse é um grande diferencial aí do PO, é ser bem preocupado com o projeto, e não só a nível interno, né, a nível que eu acho, e sim entender real a natureza do negócio, embarcar com o cliente e tudo mais. Vai bem na tradução do nome, né? De dono do produto, você tem que ser mesmo o dono do produto. Iago, quando você estava estagiando ali conosco, você sentia que era esse um dos aprendizados para a PO? Total, 100%. Tanto que eu me espelhava e me espelho ainda muito na comunicação do Patini, na forma que ele traz essas dores para dentro e justamente consegue movimentar ali uma demanda, uma solução, que às vezes é muito difícil, só que ele dá uma solução simples. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu puxei dele ali. Lápis? Show. E, Iago, eu queria saber de você, que conviveu muito ali com o Patini, que cresceu com o cara, que tinha muita experiência na empresa, dos ensinamentos dele, além do processo, né? Qual foi a skill, seja hard ou soft, que você mais penou para aprender? Comunicação com o cliente.
comunicação com o cliente. E por quê? Boa. Antes até de eu entrar justamente na área de tecnologia, eu trabalhei com vendas. E quando você é vendedor, você tem que bajular muito o cliente. Então tem que chamar de senhor, tem que chamar de senhora, tem que fazer tudo isso. Meu E quando rei. você entra, exato. Aí quando você entra numa empresa que tem processos e padrões, então você não precisa, por exemplo, eu vendia sofá, eu podia dar 5 brindes para o cliente queria 7. Não vou perder a venda por conta de 2 O cara brindes, dando 5 entendeu? possibilidades de brindes. O cliente aprovou. Exato. Então, eu tinha muito esse perfil de bajulação, e eu acho que foi um dos que mais eu penei e venho penando até hoje, tá? Para consumir. Porque é aquela questão de ser firme com o cliente, né? Então, como existe o processo está ali para ser seguido, né? Hoje eu vejo que eu já melhorei bastante, mas eu lembro que o Patini sempre falava, cara, tem que ser firme, entendeu? Mas é muito interessante essa colocação dessa dificuldade. E queria que você desse assim, um ensinamento para o pessoal sobre isso que você está aprendendo agora, porque realmente o PO vai sofrer muito na mão do cliente. É pouca coisa. Você não ensina na faculdade, isso aí você aprende na raça e normalmente apoiando. Então, conta aí para o pessoal como lidar com o cliente de uma forma saudável. Primeiro, faça um curso do Patini, tá? Eu acho que tem online aí na Hotmart, tô brincando. O marketing. Mas eu vejo que essa parte a gente aprende muito batendo a cabeça também, porque vai chegar um momento que não vai ter como entregar o que você prometeu ali, que você prometeu um prazo muito, muito curto, e você vai sentir isso, e aí justamente você vai aprendendo que, pô, não tem como eu seguir mais dessa forma, né? Eu tenho que ser realmente firme aqui, eu tenho que passar uma visão real para ele, não só agradar ele. Então, eu acho que seria isso. E é interessante porque você passou de uma visão comercial, né? E esse é o trabalho do comercial, para agora a visão do PO, que é descer na realidade, dar as mãozinhas e viabilizar. E aí uma pergunta pro Patini. Patini, você falou ali das dores, né? Do o que um PO vive. E para você, o que serviu de útil no aprendizado de PO quando você se tornou GP? E para você, o que é hoje ser GP? Tá, legal. Vai muito de encontro com isso tudo que a gente está falando também. Eu igual sempre falei para o Iago, de ser firme com o cliente, né? Isso não quer dizer ser grosso ou coisa do tipo. Tem muita gente, às vezes, que pode confundir, né? Quando a gente fala assim, não ser firme, é quase que um relacionamento, né? Você e o seu cliente. Ambos têm que se adequar um ao outro, né? É aquela Então, skill da gerenciar as expectativas, né, Patini? exato, exatamente. Porque é óbvio que se o cliente sempre vem falando, preciso disso para agora, preciso nananã, blá, 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 você acaba só apanhando, né? E você está, às vezes, se sacrificando no negócio, trabalhando mais, trabalhando hora extra para não ter, às vezes, um conhecimento. Então, é conseguir chegar num acordo, é falar, ó, isso não está legal para mim, não está legal para você, vamos chegar num combinado, vamos chegar num acordo. Para mim, isso muda muito, alavanca muito o trabalho do PO e começa a conectar bem com o trabalho de gerente de projeto, porque o gerente de projeto ele é o cara que vai mais controlar a expectativa mesmo com o cliente. Fazer cronograma, datas de entrega, roadmap, todo esse tipo de coisa, né? Então uma coisa começa a conectar um pouco com a outra. Tem outra analogia muito legal também que eu gosto, vou fazendo analogias, que, que eu falo assim, ainda mais são as principais profissões que a gente tem ali onde a gente trabalha, né, na Topaz, que o gerente de projeto é como se ele fosse numa demanda, né? Ele é como se fosse o cara que montou ali o barco e está comandando ali a galera do barco. O PO é o cara que vai traçar a rota, então ele pode traçar uma rota em linha reta, ele pode fazer 1 milhão de curva, depende do trabalho, como vai ser do PO, né? Ele é o cara que vai traçar a reta, quem vai remar, quem vai seguir, quem vai tocar o barco são os devs. Os devs é quem vão tracionar o caminho, quem vão fazer, e o QA é o cara que vai garantir que ninguém está remando igual louco e parando, que está ali certinho, garantir a qualidade dessa remada, garantir que o caminho começou a querer desviar, não, volta aqui junto com o PO. É muito isso. É muito essa analogia do caminho do barco, sabe, das profissões. Acho que é isso. É legal, né, essa parte. Essa analogia ficou muito boa. E sobre a expectativa do cliente, é aquilo lá, né? De tipo, eu preciso isso para ontem. Você virar e falar, não, mas eu só consigo te entregar isso amanhã. Você precisa para ontem, mas eu só consigo amanhã. Então, deixar as expectativas claras. Comunicação e oratória com educação. Exatamente. É isso aí.
E eu queria partir agora sobre como que o trabalho dos dois se complementam, né? Então, hoje com o Patini GP e o Iago com o PO, né? Iago Product Owner, Patini gerente de projetos. Como que vocês fazem uma dupla? O PO, ele é o braço direito do GP? O que que é ser o braço direito do GP? Quais são as responsabilidades? Quiser começar agora, Iago? Pode ir, pode ir. Tá bom. Sim, eu acho essa frase muito verdadeira, tá? O Pio, ele é o braço direito do GP. Teve uma época onde eu estava com apenas um projeto, né? Então era bem um para um, o Iago com o projeto, eu com o projeto, ele como PO, eu como GP. E aí é legal quando você tem essa experiência, porque muitas vezes o gerente de projeto ele não fica envolvido só com o projeto, já o PO fica envolvido apenas com aquele produto, projeto, né? Mas é legal se a gente pegar um exemplo desse onde está um para um mesmo certinho. Eu lembro muito que eu, como gerente, vinha trazendo novidades para o time, vinha aperfeiçoando um time, conseguindo ter um controle legal, não um monte sênior e um estagiário, faz uma escadinha na equipe, faz um controle legal, põe esse aqui como mentor desse, faz uma boa construção de time, né? E trazendo inovações para o time, vamos mudar a metodologia, vamos começar a usar tal coisa no Gira, vamos fazer reunião diferente aqui, assim, pô, isso aqui não funciona, estimativa de demanda, vamos melhorar, usar planning poker. Então, eu lembro de trazer muita inovação, enquanto o Iago com o PO, ele ia sempre me ajudando, sempre que eu tinha uma ideia, eu vinha primeiro com o Iago, a gente refinava isso junto, aplicava e vamos executar, né? E aí, nós dois sempre fazendo essa dobradinha, vamos dizer assim, em contato com o cliente. Às vezes ele está lá numa reunião que eu não vou poder estar e vice-versa. Às vezes ele está fazendo um processo de homologação, eu vou lá e toco uma reunião para ele. E a gente sempre fez muito essa troca. Então, eu enxergo muito o PO como esse braço direito do GP nessas duas funções diferentes, mas que ambos têm contato com o cliente, ambos estão ali querendo pensar na qualidade do projeto e etc. e tal. Boa. É até a analogia também do policial mau e do policial bom, né? Às vezes tem dias que isso precisa ser feito. Eu falo para todo mundo sempre assim, pessoal, o cara mal sou eu, o cara ruim sou eu. Então, seja bonzinho, o cliente ainda vira e fala, pô, o Matheus não deixa, ele é chato, ele é complicado, e deixa vir em mim, né? É sempre muito isso. Nessa duplinha, o PO, ele sempre vai ser o policial bom, o cara amigo do cliente, o cara que tá ali, que fala, pô, não tá dando falta do GP ali, e o GP é o policial mal. No final, acabam que são atividades complementares, isso de relacionamento do cliente, ele exige muito essa dinâmica, né? Iago, você já se sentiu fazendo alguma atividade que condiz mais com GP, mas você fez porque você é do braço direito, por exemplo? Já. E isso é normal, né? Às vezes ali, hoje em dia o Patinho está com outros projetos também, então eu sigo mais apoiando essa parte de gerência dele. Então, eu olho o cronograma, eu monto o calendário de versões, eu apoio o time. Então, hoje eu já sigo mais essa parte de gerência e PO ao mesmo tempo ali com o apoio dele. Então, tudo que eu tenho dúvida, claro, mando uma mensagem, pergunto se está certo, mas a ideia que eu sigo é essa. Legal. E o Patini, eu faço a mesma pergunta, só que inversa, né? Então, você já fez Sim. atividade de PO? Estou fazendo atualmente, é igual o Iago comentou, como eu estou hoje em vários projetos aí, um dos projetos que eu estou sem PO, então eu estou fazendo a função PO e GP do projeto, desde abrir o gira, documentar o que vai ser a próxima entrega, até ficar controlando ali junto do cliente de qualidade. Esse é um exemplo para mim pelo menos como a gente toca hoje, né, a parte de PO e GP, é um exemplo onde em uma empresa menor, facilmente uma pessoa faz as duas funções. Se não tiver um fluxo muito grande, um volume muito grande, facilmente uma pessoa faz as duas funções. A partir do momento que você tem fluxos enormes, demandas muito grandes, muitas horas mês, você tem que quebrar, senão essa pessoa não vai dar conta. Uhum. E até mencionando, né, que para você ficar um pouco mais, vou colocar fácil entre várias aspas, tá? Mas é porque você já executou por bastante tempo essa cadeira de PO, né? Então, para você vou voltar numa cadeira que eu já tava ali, né? Mas Sim, exato. bacana. Exatamente. E galera, em algum momento vocês já pensaram em desistir do que vocês estão fazendo hoje? Cara, eu já, sendo sincero, Depende. sim. Aqueles dias, tem dia que você não acorda bem e beleza, né? Então, cara, aquele dia que você acorda e fala, pô, hoje eu não queria fazer nada, não queria abrir meu Teams, não queria ver um e-mail, eu queria ficar deitado o dia inteiro. É os momentos que você pensa em desistir, mas é raramente, né? Eu sou
basicamente aí com a faculdade, cara, é o dia inteiro fazendo várias coisas, eu acordo no outro dia, tomo um monte de café e vambora. Vamos E que vamos, vamos à sem realidade desistir. do Iago, estuda e trabalha. Para quem estuda e trabalha, a gente sabe como que é difícil, né? É um Exato. inferno. Justamente isso que ela comentou é uma função do GP, né? Conseguir fazer a cabecinha de todo mundo, tá legal. Então, basicamente a gente conseguir entender como é que tá a pessoa. Tem muita gente que trabalha comigo que faz faculdade, e ainda quando é online é um pouco menos pior, vamos dizer assim, quando a pessoa está presencial é mais complicado, ainda mais quando ela está numa semana, prazo final ali que vai começar a TCC e tudo mais, né? Comenta aí, Laura. Não, tudo bem. E com essa colocação de saber se a pessoa está bem, como que está indo tudo, você que já trabalhou bastante no presencial, né, Paty? Eu não sei você, Iago, se o teu estágio, tua vida profissional já começou no home office. Vocês sentem, assim, diferença, um pouquinho da falta do presencial para conferir a galera, para entender o que está acontecendo? Como que vocês classificam esse tabu que todo mundo fala sobre o home office versus presencial? Legal. É complicado. Assim, ó, a nível cliente, para mim, o presencial ele é essencial. Não é nenhuma questão de é bom ou ruim. Ele é necessário. Precisa ser todos os dias que você vai fazer visitas com o cliente? Óbvio que não. Mas é necessário. Então, a nível cliente, você tem que ter um relacionamento presencial que for uma vez ao mês, de ir lá, visitar e tudo mais. A nível projeto interno, né? A nível interno, é complicado. O home, para mim, funciona muito bem se você souber gerenciar. Eu já vi muitas empresas que não funcionam como home porque não sabem fazer um bom gerenciamento. Porque as pessoas se perdendo num fulaninho que está vendo uma Netflix, no outro que está deitado. Como você evita isso? Começa a forçar a galera a abrir câmera, começa a ligar em horários diferentes e ver como se a pessoa vai ali te atender, entendeu? Se vai demorar muito. Então, tem algumas táticas aí que você garante um bom controle de uma pessoa home office. Mas, para fechar, em projetos, quando está muito quente, um presencial faz muita diferença. De, às vezes, você ter todo mundo num ambiente fazendo e você conseguir ali, tá vendo, opa, você bloqueou, vem aqui, senta aqui, vamos ajudar, já desbloqueia rapidinho. No home, a gente ainda consegue fazer aquelas salas que se inicia 9 da manhã e acaba 18 horas, a sala vai ficar aberta para sempre, todo mundo vai ficar lá. Mas, enfim, isso é um mega diferencial presencial. Tenho certeza que talvez um trabalho desse projeto quente que precisa acelerar, no presencial a gente faria ele em 5 dias e num home, às vezes, leva 7, 8, sabe? Entendi. E é muito mais uma construção de confiança e relacionamento, né? O Paty trouxe bem uma visão gerencial da importância do home office e do contato com o pessoal. Agora, Iago, você que está mais no time, assim, não está tanto lá, e responsabilidade na frente do cliente, né, Paty? Como que é para você o home office sendo assim, membro do time e com a galera do time? Pra mim é muito bom, sendo bem sincero. Ainda mais que eu faço faculdade na Eu parte sou da o cara que noite. fica no Netflix, eu sou o cara que fica Deixa eu anotar aqui. O Iago amanhã, 9 horas da manhã. Boa. Mas eu vejo que assim, para mim, por exemplo, trazendo pro meu lado, como eu faço a faculdade presencial, então o home office ele deixa eu descansar o suficiente. Agora, eu já cheguei a trabalhar presencial também, o meu primeiro estágio foi presencial, então eu saía de casa às 5 horas da manhã para ir para Rio Preto e chegava em casa meia-noite. Tipo, era todo dia a mesma coisa, entendeu? Agora no home office eu tô muito mais tranquilo, então eu entro ali às 8, aí eu saio às 5, já vou para a faculdade, volto muito mais relaxado e outro dia começa de novo. Para até concluir esse assunto, é assim, né? Quantas vezes eu já não vi que é home, vamos presencial. Chega presencial, fica todo mundo numa sala que não dá para ouvir nada para ficar fazendo reunião online. Então, assim, é aquela pergunta se faz necessário e em que momento. Igual eu falei, para mim é legal um projeto que está quente, que é legal por todo mundo numa sala, onde a gente está com atraso para resolver rápido, ok? Em contato com o cliente, para melhorar um convívio ali com o cliente, ok. Agora, deslocar, todo mundo tem que acordar mais cedo, gastar com o trânsito, ter um lugar que está pagando aluguel, energia, para você sentar e ficar o dia inteiro em reunião online, não compensa.
É aquele meme, Isso. né? Acordei 2 horas antes para ir trabalhar com o computador, que eu trabalho em casa, em outro lugar. Exatamente. Exato. Exatamente isso. Até trazendo um gancho também nessa questão de projeto, por exemplo, no projeto que eu atuo junto ali com o Patini, todo final de mês, né, que é o tal do fechamento, eu vou presencial e fico lá com o cliente. Então, assim, o diferencial é enorme, porque às vezes a gente está no home office, está ali com o não incomodar da vida, trabalhando numa demanda importante, a gente não vê as mensagens, não vê nada. Agora, você está ali no presencial, pum, pingou um problema, você vai, já resolve ali com o cliente e vida que segue. Ouvir E um sem grito numa outra contar, sala, levanta e vai ver, né? sem contar o lance Exatamente. da empatia, né, cara? Porque eu acho que muda bastante a gente estar por trás das câmeras, que a gente está presencialmente olhando no olho da pessoa, né? Então, um problema que aconteceu, que às vezes um cliente estourar com você numa call, porque você está longe, e ele desliga e entra para dentro de casa, ele trata de uma maneira diferente, porque você está presencial na frente dele, né? Então, a gente muda um pouco para a empatia. Muito legal. Will, pode continuar aí com o roteiro. Eu tinha perguntado sobre se vocês já pensaram em desistir, eu pesei o clima, mas é porque a próxima pergunta ia ser boa. Se vocês já pensaram em desistir, o que motivou vocês a continuar? Tá. Da minha parte, eu acho que é porque eu gosto muito, né? Desde quando eu entrei como estagiário, eu me vi muito nessa área de produto, como PO ali, como analista de sistemas. Então, é uma coisa que eu gosto, não é... Eu vejo que eu não estou sendo obrigado a trabalhar. Eu trabalho, eu faço as minhas entregas, eu ajudo todo mundo, e eu vejo que as pessoas que estão em volta de mim, então eu posso citar ali, por exemplo, um estagiário, um dev estagiário, um analista estagiário, essas pessoas começam a crescer também porque eu apoio elas. Então, eu vejo que eu faço bem para quem está perto de mim e também faço para mim mesmo. É isso aí. Top demais. Eu nunca pensei também em desistir, o máximo que sempre vem é evoluir, né? E também outra coisa que eu sempre falo, não existe, eu comecei até falando isso, não existe a profissão que, então essa, tipo, eu preciso ir para gerente de projeto negativo, tem devs vão ganhar salários absurdos e vão ser muito respeitados, né? Não existe esse negócio na TI diária. Eu penso só sempre essa questão de evolução, algo que sempre esteve comigo é empresariar, né? Então, sempre tive várias ideias de começar um aplicativo, começar uma coisa, fazer até consultoria a nível análise e tal. Fiz por um tempo até, inclusive, mas a gente sabe que é difícil, né? É possível, mas exige, assim como tudo na vida, tempo e dedicação. Né? Não existe o milagre do eu vou começar um trabalho agora que eu recebi uma mensagem do Responda Chat pela Amazon e ganhe $300 por dia. Isso não existe. Todo trabalho você vai ter que exigir anos de crescimento. Uma curiosidade agora, uma pergunta assim, pá, eu adoro fazer pergunta, pá. Então, se vocês fossem desistir, se acabou a carreira de TI para vocês, quem vocês seriam? Comediante a gente sabe que não, né? Mas qual que seria? Não sei, de verdade. Igual eu falei, eu sempre me vi muito nessa área de TI. Talvez eu usaria essas skills que eu tenho de comunicação, faria coaching, tô brincando. Eu ia falar, você tem cara de coach no bom Ia sentido, tá? começar Sinto lhe dizer. cheio de gente assim. Quem aqui? Vamos todo mundo levantando a mão agora. Todo mundo levantando a mão. Não, isso não. Pelo amor de Deus, nunca. Pablo Padilha. Matheus Barros. Não, mas eu acho que seria algo. Eu tive um tempo onde eu fiz isso e eu achei bem interessante, que era chegar em empresas. Também. Mas chegar em empresas presencial, tipo uma padaria, vou dar um exemplo aqui, uma padaria, onde essa empresa está sofrendo, o caixa não está fechando, tá legal, e você começa a enxergar essa empresa e você vai dando ideia, tipo, a ida para a caixa do cara não tem uma ilha. Você fala, vamos pôr uma ilha aqui, que as pessoas vão passar e vão começar a comprar mais coisas. Estão vencendo mais produtos e jogando fora. Não, vamos fazer um controle aqui diferente, uma plaquinha tal. Descobri que um fulano roubava do caixa, põe uma câmera aqui. Então, assim, começar a fazer um negócio desse, em um mês a gente viu um resultado e dobrar um faturamento de uma empresa. Eu fiz isso por mais de um ano e foi muito legal. Eu gostava muito de fazer isso. Coach. Aí, gente, compra o Patini. E você, Iago, o que você seria? Eu não sei se tem totalmente a ver com tecnologia, mas eu acho que eu iria para a área de marketing ali. Justamente gestão de tráfego com Google, Facebook, etc. Eu tenho até um ponto, eu tenho uma cliente fixa ali de campanha de Google Ads, e, cara, é muito bom ver a pessoa crescer e você ajudar
ela a ter esse crescimento, né? Porque, por exemplo, ela começou, não tinha nenhuma loja, não tinha cliente, nada, eu montei uma campanha para ela, e aí ela foi evoluindo, já montou uma loja, montou duas, recebe clientes do dia, então é legal acompanhar essa evolução. Eu acho que eu seguiria para a área de marketing. Show de bola. Foi bom a pergunta da Lavínia, porque a gente vê que a gente consegue seguir outras áreas, mas a gente sempre está inclinado para o que é a nossa paixão. Eu já entrevistei, já convivi com pessoas que mudaram de área, seguiram na área de tecnologia e fizeram essa mudança, ou seguiram justamente pela paixão. Né? Porque elas queriam muito, cara, eu quero muito tentar essa área, eu acho que vai dar certo, eu gosto mais disso, né? Então é ótimo a gente ver isso. E pessoal, eu queria. Vamos exercitar a memória de vocês. Vocês têm alguma situação na mente de vocês que vocês precisaram atuar em conjunto para resolver ela? Há várias, né? Hotfix Escolhe uma aí, ó. O Warhol era direto. Ixi, nossa senhora, você tem uma cartolina e uma caneta aí? Vem começar a falar. O bom que os Vai dois ser isso responderam ao aí. mesmo tempo, né? Verdinho, verdinho, sorte pra mim. Mas assim, contem assim, a mais icônica de todas. Vocês falaram assim, meu Deus, dessa a gente não vai sair, dessa daqui vai dar muito ruim. E meu Deus, se não tivesse ele do meu lado pra me ajudar. V224. Nossa! Ó, o easter egg, hein? Só quem sabe vai Essa até eu participei. Essa foi tensa, eu acho que essa marcou a geração. Inclusive, toda pessoa que entra nova ali na nossa squad, a gente manda algumas informações e fala, nunca pergunte sobre a V224. Isso, a gente manda, nunca pergunte sobre a V224. Então, foi algo que eu acho que até hoje está na minha cabeça, essa. Isso aí foi uma versão, até dando uma pequena contextualizada, mas é uma versão... Agora vocês têm que contar, né? Agora vocês vão contar. Uma versão de um sistema que a gente trabalhou junto, e basicamente a gente teve muitos problemas. Sabe aquela versão onde ela sobe em produção e gera um mega problema, nível travamentos gravíssimos, assim, e para todo mundo, o Warhol junto, encontra problema, sobe o que a gente chama de hotfix, né? Aquela correção quente que a gente tem que fazer. Aí você sobe no hotfix e ela gera o problema em outro menu, gravíssimo, aí para todo mundo, vou corrigir. Eu lembro da gente estar na terceira hotfix, e aí eu virar e falar assim, gente, então vamos cancelar tudo e fazer o sistema do zero, né? Então o que a gente faz? Joga tudo fora. Nossa, eu lembro dessa sua frase, pessoal. Eu lembro de ficar inconformado sobre isso que a gente me deu. Eu não aguento mais. Uhum. Comentando um pouquinho, já que eu participei. Como eles resolveram também, né? Conta aí, vocês. Sim, mas como eu participei, essa versão ela foi até um divisor de águas, né? Porque ali a gente conseguiu separar tudo que tinha de todos os lados, tanto do lado do cliente quanto do nosso lado, né? Então, para mim, o que foi uma vitória foi o trabalho em equipe. Quando eu falo equipe, é dos dois. É do cliente e é do time interno. Né? Porque todo mundo pôde compreender cara, como que a gente chegou aqui? Ok, compreendeu. Como que agora a gente conserta tudo isso? Ok, compreendeu. Não foi simplesmente aceitar. Não foi simplesmente deu erro e acabar um com a vida do outro. Não foi. Não, é tipo, temos esse resultado. O que faremos a partir disso? Exatamente. Sempre que acontece algum problemão desses, né? Primeiro é você conseguir, se o cliente não te ajudar, vai ser mais difícil. Não é impossível, mas sempre vai ser mais difícil. Então, o cliente conseguir entender e estar ali falando, não, vamos junto, vamos ajudar. Coisa que eu sempre falo também, né? Entra muito nessa questão da oratória. Mas e quando eu tô errado, é um vacilão nosso, e aí o cliente vem descascando em cima, como reagir? Concorda, né? Fala, ó, você tá certo, realmente, você tá certo e tal, e a gente tá trabalhando aqui para mudar isso. E eu lembro que foi muito isso, da gente não fazer a caça às bruxas, né? Eu sempre falo muito também isso quando a gente se separa com um problema. Não é normalmente ficar apontando. Se um começa a falar, mas isso aqui o QA não validou. Mas isso aqui... Não, não adianta ter culpado. A culpa é de todo mundo, né? Então, sem fazer as caças bruxas, qual é o problema? Sempre para corrigir qualquer hotfix é muito simples. Qual é o problema? Quando ele acontece, como corrigir? Acabou, sem os achismos. Eu acho que não. O que é o problema? Reproduz ele aqui, como corrige, faz, sobe. Acabou. Foi muito isso que a gente fez, e todo mundo sempre muito nessa pegada de sem querer apontar, de sem querer tal, e acho que foi essa a principal chave aí para a gente sair desse
E nessa época você estava mais ou menos em transição. Eu tô falando mais ou menos em transição porque não estava pensando, eu vou ser GP, mas você já estava com algumas responsabilidades nisso, né? Sim. Assim, eu escuto já, eu escutava, vem para a área de GP há pelo menos um ano, eu acho, um ano e meio. O principal que eu não queria é justamente porque eu gosto muito dessa área do fazer, né, de pegar uma demanda e sair abrindo ela, e abrir uma API, investigar, olhar um Swagger, sair lendo métodos, pensar em tecnologia. Eu gosto muito disso, né? E o gerente de projeto, você vai distanciando mais da tecnologia, né? Você vai cada vez ficando um pouco mais longe da parte técnica mesmo do negócio, né? Então, esse tinha sido o principal motivo, mas no fim eu falei, vamos unir o útil ao agradável aí. Legal. Iago, nessa época você estava como estagiário e esse foi um dos momentos muito do vamos ver, né? E como que foi isso para você? Cara, foi loucura, porque foi um dos momentos que eu atuei no final de semana, assim, com inúmeras horas de banco de horas e apoiando o time. E eu vou muito na parte, por exemplo, eu tinha acabado de entrar, né? Eu não estava 100% alinhado com o produto ali, com o projeto. Então eu ia muito no vou fazer o que vocês estão fazendo, ou o que vocês não estiverem fazendo e eu conseguir fazer, eu vou pegar para fazer. Então eu ia fazendo pequenas coisas, mas que ajudava todo mundo. Por exemplo, abrir um card. Pô, o Patini está em reunião faz 15 horas com o cliente. Vou pegar esse card e vou abrir para ele, né? Ele não vai Faça o perder esse melhor que tempo. você pode com as ferramentas que você tem. Exatamente, essa é bom. a frase de efeito. Exatamente. E eu acho que até um bom comentário, é bom a gente seguir nessa pergunta, que é desafios de comunicação com stakeholders, equipes e clientes. Esse foi um baita desafio de comunicação, né? Mas como que vocês, na posição de vocês, PO e GP, como que vocês lidam com esses desafios de comunicação? Cara, hoje eu saio mandando mensagem. Tipo assim, eu mando um e-mail, o e-mail ali não foi bem recebido, a galera não olhou, eu saio tentando, mandando mensagem para alguém que tá perto, por exemplo, o pessoal tá no presencial ali, né? Então eu já mando mensagem para tal pessoa tá aí do seu lado, pergunta tal coisa, eu mandei um e-mail, não respondeu, marco num grupo, não respondeu, saio ligando, marco uma agenda. Então essa é aquela pessoa incisiva, né? Você precisa de uma resposta, senão vai ficar parado o projeto ali, a demanda, o ticket, o que for. Então, eu sou bem incisivo. Até para complementar, você é responsável por aquela informação, você é o responsável por fazer aquilo dar certo. Então você tem que ter. Quando a gente está numa comunicação, tá, pessoal? Comunicação é uma via de mão dupla, mas a gente tem que ter certeza que outra pessoa entendeu o que a gente quis dizer. E você tá lá para garantir isso, você se tornou o responsável por aquela informação, né? Exatamente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com vocês também, tá? Porque quando eu entrei, eu não era muito assim, não. Eu era mais tranquilo. Daqui a pouco eles respondem. Aí não respondia, eu ficava para Semana trás. que vem eu Agora, vejo. cara, agora eu saio mandando mensagem para todo mundo. Mas Eu uma sou. dica de comunicação para todo mundo: nunca deixe alguém esperando como se fosse alguém correndo atrás de alguém, né? Isso é muito chato. Comunicação surpresa, respondam as pessoas. Dito isso, eu sou um cara hoje que faço muita ligação direta, porque, infelizmente, o Teams, né, Você que é é a empresa. velho e você tinha telefone fixo, então todo mundo Exato, ligava. exato. Não, aí também não. mas é porque muitas vezes o Teams é assim, tem vezes que eu fico até assustado, eu não sei se eu estou em grupos necessários. Toda vez eu fico pensando isso, mas eu não estou. Que em uma reunião de 30 minutos, onde o meu Teams tinha 2 chats pendentes, ele passa a ter 19 em uma reunião de 30 minutos. E aí eu termino essa reunião com coisa para fazer e outra para entrar. Como eu vou responder, ler, entender 19 pessoas? Não tem como. Entendeu? Como eu priorizo os últimos que chegaram. Então, de repente, tem pessoa que está lá nas 8 horas da manhã e vai ficando para baixo. É complicado. Por isso que hoje eu sou um cara que liga muito direto. Eu estou ali, tá um problema sério, a gente tem que falar com o dev, eu vou lá e falo. Primeiro eu escrevo, posso ligar? Enter e liga. Para pelo menos ter uma mensagem. Então, é bem assim, né? Pelo menos perguntou, mas não deu nem um segundo. Que pena. Exato, demorou 2 segundos, não deu tempo nem de responder. Mas é isso, o mesmo vale, inclusive, para cliente. E-mail, por exemplo, é um negócio que teve um tempo que eu falava muito para o Iago. Hoje eu não consigo nem acreditar mais no e-mail, sabe? Para mim, não faz muito. Não tem resultado. Iago? Boa, até um ponto aí para quem trabalha com Patini, pessoal, uma coisa que eu usei bastante aí é mandar urgente.
Manda aquele urgente que fica piscando no Teams, E uma hora ele vai responder, não tem como fugir. Saudades daquele exagero do MSN, né? Ai, se tivesse um desse no Teams, hein? e é interessante a resposta dos dois, porque isso reflete muito o dia a dia, né? Iago, ele tá ali para garantir informação, atua somente com o cliente, vai perguntando, vai chegando por ali, pode chegar no momento de ligar. O Patini, por outro lado, ele já prioriza a ligação porque ele tá num ambiente muito mais dinâmico, muito mais acelerado, e às vezes a gente precisa de uma resposta ou precisa orientar alguém, e tem que ser jogo rápido, na hora. E quando é por texto, não é nem pela morosidade, não é nem pela questão de comunicação assíncrona, mas às vezes é também da forma de falar, é o como se fala. E é algo que a gente não tem muito bem quando a gente escreve, mas quando a gente fala fica mais claro. E já evita também qualquer ruído de comunicação, né? Maravilha. Eu queria também comentar dessa questão que você comentou, Patini, e também o Iago, de ter, assim, muita reunião e muita mensagem, né? Então, o pessoal que vai entrar na área vai enfrentar esse tipo de coisa cedo ou tarde, e tem gente que enfrenta isso nesse momento, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como que é para vocês, tipo, se eu não superei isso ainda, eu não sou um gênio de gerenciamento de tempo, o pessoal fica mais tranquilo, ó, nem todo mundo consegue gerenciar bem o tempo. Mas o que vocês fazem para melhorar essa questão aí no dia a dia que atrapalha um pouco, até que atrapalha um pouco? Eu acho essa parte do gerenciamento de tempo ela é muito importante. Vai variar de profissão para profissão. Obviamente, um desenvolvedor ele não vai estar envolvido em tantas causas. A ideia é ele ter mais tempo de foco, né? Então, sempre vai variar muito de profissão para profissão. O que eu vejo, eu não lembro agora o nome, mas é uma espécie de uma metodologia também de controle de tempo, que é você classificar os itens como o que é o urgente, o que é o importante, o que é o, vamos por aí, normal e o básico, né? Então, urgente. Estou num projeto muito quente, a data de entrega é 1 semana, estamos com atraso. Qualquer assunto derivado disso é urgente. O dev me ligou, eu vou desligar de onde eu estou e vou atender ele, desse assunto que eu sei que é urgente. Eu tenho agora um outro projeto onde ele está bem estável, está bem tranquilo, estamos desenvolvendo algo para sair daqui 1 mês, já está quase finalizado. Eu não vou priorizar pessoas daquele grupo e mensagens que vierem dali, né? Então, é muito você conseguir, isso é de cada um, é você fazer essa divisão, isso vai melhorar muito esse teu controle de tempo e controle a sua agenda, né? E eu até acrescento, é bom a gente também ter para quem poder delegar as tarefas, né? Isso. Então essa questão, do é urgente, então, eu mesmo tenho que resolver. Não é tão urgente, mas é importante. Dá para delegar? Dá, é uma pessoa que consegue, que tem a competência para resolver aquilo. Beleza. Então a gente também tem que preparar esse terreno. É isso aí. Boa, eu defendo essa mesma, essa mesma situação que o Patini comentou, tá? Hoje, como é que eu separo tudo aqui? Eu tenho um Trello só meu, que aí eu separo todas as tarefas, eu separo todos os níveis de urgência, e aí eu sigo muito em cima dele. Então, eu vou basicamente ligando, recebi uma mensagem que é de uma tarefa X que está lá embaixo do meu Trello. Vou dar uma olhada depois, eu tenho algumas coisas mais importantes. E aí eu sigo também nessa mesma linha. E, Iago, você comentou um ponto importante sobre priorização, né? Hoje, você sabe até priorizar, mas quando você não sabia priorizar, entrou como estagiário, você pedia muita ajuda ao Patini, ao GP? O que você fazia? Pedia bastante ajuda, sempre. Eu acho que é muito importante, até para o pessoal que está entrando na área, pedir ajuda não é ter vergonha, não, gente. Tem que pedir ajuda mesmo, tem que ir atrás, porque quanto mais você aprende, mais você evolui. Então, eu sempre pedi ajuda, o Patini não me respondia, eu ligava para ele. Então, a gente tinha bastante essa comunicação assim mesmo, mas eu aprendi bastante com isso. Então, acho que a priorização é muito importante e você ir atrás, né, da informação ali para priorizar ou não uma demanda é essencial. E puxando o gancho, Patini, você que foi mentor de estagiário, o que você aconselha para os sêniores aí que tem estagiários ligando direto pedindo dúvida? Para quem é sênior que liga pedindo dúvida? Não, Para quem cuida de para quem estava nessa estagiário. Para quem é na posição, estagiário. né? Eu tenho um esqueminha que eu sempre faço para todo mundo. É muito isso que o Iago falou. Eu acho que não há tempo, finge que não existe. Não, assim, primeiro, o que não existe a dúvida tonta, toda dúvida é dúvida pertinente, e põe um tempo máximo para você sozinho tentar se destravar de algo.
Então, me bloqueei em alguma coisa, estou travado em algo, um giro que eu não sei prosseguir. Enfim, a área de TI isso vai acontecer só todo dia, né? Põe ali, reserva 30 minutinhos, eu vou pesquisar aqui no Google, vou jogar no ChatGPT, blá, blá, blá. Passou 30 minutos, eu continuo travado, eu não estou rendendo, eu não estou sendo produtivo, é o momento de parar, manda no grupo, manda no privado, liga direto, blá, 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 estou travado. Né? Porque, se não, é o que eu falo muito no home office, isso é fatal. Se você fica travado por 2 horas, não fez a comunicação, todo mundo vai concluir que você foi dar uma deitadinha e assistir um filme. É padrão. Entendeu? É fatal. Inclusive, a IA do Itaú, tá? É isso aí, é assim, é fatal. Então, eu sempre falo muito isso. Travou, passou 30 minutos, grita, faz sinal de fumaça, liga direto, faz o que for. Maravilha. Tem até um ponto também, eu meio que faço isso, só que sem comunicação. Por exemplo, me mandaram uma mensagem, eu espero 30 minutos para responder. Se não deu certo, aí eu entro e converso. Mas se deu certo, vai mandar embaixo. Ah, beleza, deu certo. O Will já fez muito isso comigo também. Eu Eu mandava fiz, uma desculpa. mensagem, aí passava 30 minutos, 1 hora, eu mandava embaixo, me ignora. Ele falava, beleza. Teve um fatídico dia que o Iago ele veio perguntando uma coisa e falou, precisa não, Will, me ignora. E eu respondi assim, com certeza. Não, mas a gente já tinha um relacionamento bom, tá, pessoal? Não foi no começo, Sim. fica tranquilo. E aí eu queria perguntar para vocês, quais são as habilidades essenciais que vocês consideram para seguir na profissão que vocês estão? Cara, eu vejo que na minha comunicação e a parte de exploração, tem que explorar. Tem que abrir um Google, tem que abrir uma IA, tem que abrir uma API, tem que ir atrás de todas as informações possíveis. Quanto mais informação, melhor. Mais refinamento, mais refinado fica a sua tarefa. Então, eu acho que da minha área aí seria justamente isso, comunicação e exploração. É isso aí. E se você pensa em ir para a área da TI e pensar, não quero fazer nada técnico, desculpa te falar, mas não importa a área, você vai no máximo ser mediano, né? Então, esse vai ser outro ponto. Você conseguir evoluir, ter a sua parte técnica sempre aperfeiçoada, vai ser um diferencial independente da área que você tiver. Então, eu como um gerente de projeto que entendo muito bem da parte técnica, eu consigo entrar numa call como desenvolvedor, dele compartilhar um código-fonte, eu ficar apontando e falando o que é essa condição aí que não está atrelada tal. Isso é um mega diferencial. Muito bom. E pessoal, indo um pouquinho na antítese, né? Qual foi a maior gafe que vocês já cometeram? Isso eu quero saber. Além do Iago gafe. prometer 5 funcionalidades de troca da aprovação do projeto, não sei. Brincadeira. Não é comprovado, galera. Cara, gafe, eu acho que, nossa, é difícil, mas uma situação engraçada ali é que do lado aqui da minha casa tinha, né, várias galinhas. Toda vez que eu entrava em daily, era o horário delas darem bom dia também. Então a galera ficava zoando, pô, o Iago é fazendeiro, né? O galo ali, a galinha, dava bom dia para todo mundo. Na verdade, o galo ele falava antes do Iago. Então, quando ele abria o microfone, você ouvia primeiro o galo, ele esperava o galo falar, depois ele falava, bom dia. Isso diário. Exato. Perrengues do home office. Não sei, eu estou pensando aqui, eu lembro, não é bem uma gafe, né? Mas eu lembro até numa empresa anterior que eu trabalhei já, dessas que eu fazia visitas a clientes e tudo mais, de eu ir em São Paulo visitar um cliente, achando que ia ser um curso, tipo, super simples, eu ia só fazer um resuminho ali de como usar o sistema, uma parte ali financeira, e seria jogo simples. Até que eu vi que o lugar era um daqueles super, não lembro o nome da parte de São Paulo, muito rica, né? Tipo os Faria Lima. Jardins? Tipo assim, muito tal, não sei o que. Eu comecei a olhar que eu não estava tão bem vestido para aquilo. Eu estava meio que normalzinho, enquanto mais fraco ali, eu usava um terno da Armani. E aí eu lembro de subir nesse prédio e tá assim, umas 18 pessoas do cliente, tudo numa mesa grande, todo mundo extremamente bem vestido, me cumprimentou e falou, agora é com você. E eu falei, meu Deus do céu. Time de bermuda e chinelo. Não é gafe, é humilhação. É tipo isso. Esse foi o primeiro que me veio à mente. Ok. Ficou traumatizado com
Perguntei isso porque acabaram minhas perguntas ali do trabalho, tá? Eu ia partir agora para algumas perguntas pessoais para a gente seguir no encerramento, mas antes, galera, vocês acham que tem alguma informação que vocês querem deixar ali para a galera, né? Sobre a área de tecnologia em si, sobre essa dinâmica de GP e PO? Eu queria deixar uma pergunta, assim, uma pergunta muito pertinente com 2025, que a gente comentou ali, até o Patini falou. E eu acho que muita gente vê isso na internet, vê em todo lugar, todo mundo falando de IA, compra o meu curso, olha aqui essa minha plataforma que tem 50 mil IAs. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco na realidade duas pessoas que estão, tipo assim, no projeto ativamente, pessoal ali do delivery que vai entregando e tá ali na correria, como realmente, na prática, na realidade, como que a IA está fazendo parte do dia a dia de vocês? Legal. Posso começar, Iago? Pode, manda bala. Eu acho muito, essa parte é igual a galera que fala que vibe coding é o futuro, né? Eu tenho colapso quando eu ouço uns negócios desses, mas tudo bem. Essa parte de IA, eu brinco muito que, assim, a IA hoje, ela é a internet de escada que nós vivemos. Então, ela está muito no começo hoje. Tem muita gente que acha que é muito bom, é muito ruim. Desculpa eu te falar, mas a IA hoje está péssima. Ela ainda vai ser um monstrinho. Hoje ela é internet de escada. E a gente achava incrível esperar uma imagem carregar 15 segundos. A gente achava incrível ficar uma noite inteira para baixar um clipe de uma música, né? Então, hoje a IA é muito isso. Não dá para falar, a IA vai roubar. Não vai. A IA, ela é um complemento e quem for o bom profissional que sabe utilizar disso, vai ter um diferencial. Basicamente é isso, é saber ser um complemento. Se você é aquela pessoa que fala, gere um site tal, põe no GitHub, pronto, nossa, sou um desenvolvedor, sei fazer sites. Não, né? Não. Eu já vi gente até que deixou os comentários da inteligência artificial no Git, aí eu tenho vontade de enfiar a cabeça na terra e não sair da gafe. Iago, comenta da sua parte da IA do dia a dia. Boa, eu sigo essa mesma linha que o Patini comentou. No meu dia a dia hoje, eu não utilizo muito para geração de briefing ali, às vezes alguma análise muito mais para aquele cenário de criar casos de teste ou de fazer perguntas pertinentes que eu deixei passar no briefing, né? Alguns pontos que seriam interessantes ter naquela documentação. Isso, exato. Mas a parte que eu mais uso hoje é a parte técnica ali, para gerar um script SQL, às vezes até para apoiar num código, entender um código, né? Por exemplo, o Dev me mandou ali uma linha de código, falou, o que exatamente você quer que isso aqui faça? Aí eu jogo lá na IA, pergunto o que é, ele me fala, não, beleza. Então, eu acho que eu sigo nessa mesma linha, mas a IA ainda, no momento que a gente está atual, não vai roubar o emprego de ninguém, não. São para coisas bem simples, né? Tipo, olha, eu tô muito bravo, melhora essa mensagem aqui para eu mandar para outra pessoa, né? Um e-mail. Viu? É importante a gente ver que a IA, ela é ferramenta. Ela é um meio, ela não é um fim. A gente não tem que ter vergonha de usar, mas a gente tem que ter responsabilidade no uso, né? E eu falo isso porque tá saindo notícias e a gente vê, tem gente que tá gerando, confia na IA, né? Tipo assim, me passou uma tarefa, vou fazer um briefing. Passa esse briefing aqui na IA. Fez. A pessoa nem leu o que escreveu. Gente, eu estou usando uma ferramenta aqui para me ajudar no meu dia a dia. Ela me deu o conteúdo que eu quero, eu nem li, nem avaliei aquele conteúdo e passei para frente. Você vai dar um retrabalho para a pessoa que vai receber aquilo e vai ter que ler. E pior ainda, se outra pessoa for usar uma IA para resumir aquilo. Exato. E aí no final vai sair tudo cagado. Então assim, vamos ter responsabilidade no uso. Gente, pode usar. A gente tá na internet de escada, mas se não fosse a internet de escada, a gente na internet de hoje. Exato. Mas usa com responsabilidade, né? Então vamos ter isso em mente. Exatamente. Vai evoluir muito, né? Essa parte de IA é o assunto da vez, né? A bola da vez, e a gente está vivendo aí algo que está evoluindo muito rápido, né? E muitas novidades que saem sem parar, mas é muito isso. Hoje em dia começa a aparecer uns vídeos, né? De quando o Bill Gates estava falando sobre a internet, e aí o pessoal fala, você pode pela internet ouvir um jogo ouvir um jogo que tá passando não sei o quê, aí o cara fala, não sei se você sabe, mas existe o rádio, todo mundo dá risada, esse cara falando de internet, tem o rádio, pô.
E olha onde estamos hoje, né? Então, se a gente pegar vários exemplos, e a internet desbancou muitas coisas, a internet fez com que locadoras fechassem, a internet fez com que um monte de áreas, né, simplesmente deixassem de existir. A IA vai fazer isso, querendo ou não, a IA vai fazer isso. Serviços histórico, né? Serviços que são, aqueles serviços que são muito robóticos, manuais, que uma inteligência artificial consegue fazer tudo aquilo num grau de erro extremamente menor do que um de ser humano, ali facilmente ocorre uma substituição. Mas você concorda que essa área sai para uma nova área surgir? Quem é o cara que vai fazer essa IA acontecer? Né? Quem é o cara que vai gerar esse script, controlar esse IA e vir melhorando ela? Então, esse operador deixa de existir para esse criador desse script surgir. Então, comece a entender a IA, mas não a depender dela. Exatamente. Exato. É exatamente isso que eu queria trazer, tá? De que a IA, ela tá muito no começo, por mais que seja super hypado, vários anúncios que aparecem pra gente, ainda mais no mundo da tecnologia que a gente vai curtindo, né, as coisas, de que a IA vai resolver sua vida, que a IA vai melhorar tudo, de que, ai meu Deus, a IA... Vai com calma, tá, gente? Vai com calma. A IA, ela tá no começo também, e nunca vai existir um bom resultado da IA sem antes o conceito de uma pessoa para analisar aquilo lá e garantir que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, precisa do conhecimento humano, daquela visão humana para o que a IA te retorna. Ela pode ser um auxiliar, como eu comentei, melhorar um e-mail para ficar um pouco mais profissional. Já que você está na pressa, escrevendo ali alguma coisa, você joga nela, melhor para você, deixa tudo mais claro e manda. Mas não quer dizer que ela vai resolver todos os seus problemas, fazer tudo para você de forma bem feita, tá? Precisa ter julgamento. Show. E só um último para ficar bem na cabeça, que esse é um pouco assustador, o uso de IA desse ano, ele disparadamente está para relacionamentos pessoais, pessoas usando como terapia, psicólogos, onde é um pouco perigoso, tá, gente? Ele não está aconselhando, tá? E aí você lembra que o ChatGPT é aquele que sempre vai retornar. Você está certo. Você é demais. Você tem que educar umas 7 vezes o ChatGPT para ele começar a querer um pouco ir contra você e falar, ó, não concordo muito com o que você falou. E se você respondeu, ó, mas eu acho que você está equivocado, a resposta vai ser, você está completamente certo. Você está muito certo. Eu sou o erro, me perdoe, meu Deus. Então, esse é o teu terapeuta, né? Toma cuidado. O Will fez até uma cara de meu Deus. Comenta, Will. Façam terapia, mas façam terapia sem o ChatGPT, tá? Bom, agora, perguntas pessoais. Galera, fora esse trabalho, o que vocês gostam de fazer fora dele? Cara, eu ultimamente não tô tendo muito tempo, não, para muitas coisas. Que estuda. Então, eu basicamente ali trabalho o dia inteiro, vou para a faculdade, e eu estou em época de TCC, e também peguei uma iniciação científica para fazer, né? Então, eu estou aproveitando a loucura, né? Como o Will fala aí, aproveite a loucura. Então, não tenho muito tempo livre, mas quando eu tenho tempo livre ali, sei lá, 2 horas, um domingo, domingo eu não quero fazer nada. Aí eu vou, sento com meus amigos, tomo uma cerveja, dou uma passeada com a minha namorada, assisto uma série, então eu fico mais tranquilo, meio um pouco mais desligado também da tecnologia, né? Acho que é essencial. Isso é um ponto bem legal, né? Porque a gente que mexe muito com TI, né, e com computador, eu não sei, eu conheço também gente que almoça na frente do computador vendo alguma coisa, termina o trabalho e fala, olha, pessoal, até mais, fecha o Teams, abre um Steam da vida, fica jogando até 11 horas da noite para deitar, dormir e voltar para o canal do computador, né? Meio loucura isso daí. Eu sou muito esse cara que chega final de semana, a gente que trabalha home ainda tem um padrão que quarta-feira é o meu dia de sleep. Quarta-feira eu saio. Hoje não, que a gente tá aqui, eu vou deixar para amanhã. Mas toda quarta... A gente destruiu o rolê dele hoje. Mas toda quarta ou quinta é um sábado, vamos dizer. Eu vou ir para algum barzinho, eu vou ir para algum restaurante, eu vou sair. Isso é legal, porque bem no meio da semana te dá já uma quebra, senão você chega no final de semana muito biruleito, ficou a semana inteira em casa, né? Isso aí pode ser um complicador. E quando chega o final de semana, é o que ela comentou, eu quero ficar afastado de tecnologia. Eu vejo de galera, isso aí é muito legal, tá saindo churrasqueira com inteligência artificial.
Churrasqueira é o método mais primitivo de se fazer comida. Você está fazendo carvão e assando uma carne. Eu não quero tecnologia nesse momento. Se eu estou fazendo churrasco, eu quero estar o mais afastado possível de tecnologia. Né? Então é muito interessante isso. Mas é muito o que o Ian comentou. Assistir série, jogar jogo, né? Eu gosto bastante de tocar violão, tocar guitarra, esse tipo de coisa. Pô, coloca uma música do Spotify aí pra mim. Não, pelo amor de Deus, cadê o violão? Exatamente. Beleza. E vocês recomendam, para seguir nessa carreira, algum curso, algum livro, comunidade ou referência que ajudaram vocês a evoluírem? Seja na carreira ou na vida pessoal, né? Eu, de cara, assim, a gente falou só 65 vezes sobre isso, mas a oratória eu acho que é muito importante, tá? Compre meu curso. Para a área de tecnologia. Falamos apenas 65 vezes sobre, mas eu acho muito, muito importante, tá? É algo que ninguém vai pensar quando se fala de tecnologia. Na verdade, as pessoas estão indo muitas vezes porque eu sou mais introvertido, então essa é uma área, calma aí, vai ser um mega diferencial para você. Mas isso é um ponto polêmico também. A área de tecnologia hoje, eu acho tão desatualizado, cursos bacharel hoje em dia, que assim, tá complicado, né? Hoje em dia tem tanto profissional bom, e o cara fez um curso na Alura, viu uns vídeos no YouTube, sabe? Pesquisou alguns fóruns, algumas coisas, e o cara é craque, o cara é bom, aquela pessoa é boa. Enquanto isso, tem um indo na faculdade, que às vezes mata uma aula para ir jogar um bilhar e tá vendo aula de sociologia, sabe assim? É complicado, é complicado. Então, é uma área que, se você quiser, você consegue aprender muito. Né? Querendo ou não, um diploma vai fazer uma diferença na hora de entrar no lugar? Claro. Se você quiser, você aprende muito e você consegue entrar, mostrar o seu potencial e evoluir ali dentro. Bom, até um ponto também, trazendo essa parte de faculdade, bacharel, eu acho que a faculdade ela te prepara para a parte mais científica, pesquisa, né? Agora, se você quer ir para o mercado de trabalho, faça sim uma faculdade, é bom, principalmente para você ingressar. Eu acho que hoje está um pouco mais difícil, você ingressa como estágio por conta da faculdade. Então, eu vejo que, para mim, se eu não tivesse fazendo faculdade, eu não ia estar onde eu estou hoje. Eu ingressei como estagiário devido à faculdade. Mas eu só aprendi as coisas indo atrás de curso, livro, aprendendo com o Patini e com o Will também, né? Mas a faculdade ela não te ensina nada para o mercado de trabalho, ela te ensina totalmente voltada à pesquisa. Então, se você quer ser um pesquisador, você vai aproveitar muito de todas as matérias. Se você não for, esquece. É muito polêmico isso, né? Igual eu comentei, porque aí tem muita gente que vai ver e falar: então não vou fazer faculdade, para que eu vou fazer faculdade? Vai ser um diferencial para você entrar no mercado de trabalho, assim, garantido. Se você está procurando um emprego e você não tem uma formação, é dificílimo você já entrar contratado e com um salário diferente, tipo um salário mínimo, sabe? Você vai ter que passar por um estágio, tudo mais, é muito isso, né? Agora, se você tem lá uma formação dentro da área e tal, facilmente você vai conseguir. E se eu posso dar meus 2 centavos, né? Quando a gente está falando de faculdade, ainda mais na área de tecnologia, a tecnologia está avançando rapidamente todo dia, né? Então, vai ter linguagem que é mais recente, vai ter linguagem que é mais nova, vai ter linguagem que agora as empresas estão usando, e às vezes a faculdade está ensinando um COBOL. Né? E há faculdades e faculdades. Eu acho que o princípio hoje que a gente tem que ter para a faculdade é o relacionamento, primeiro, que a gente vai ter até com as outras pessoas, mas o networking que a gente vai conseguir e toda a ligação que aquela instituição pode fazer, né? Até pelo estágio, etc. E se você quer trabalhar, você não pode, na verdade, ficar só em um aprendizado, ficar só em um ensino. Não é só a faculdade que vai te dar toda a bagagem que você tem hoje. A bagagem que eu tenho hoje de gerenciamento de projetos, eu fiz uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, tinha uma matéria na grade. Então, com toda certeza, não foi só a faculdade. Mas muitas das coisas que eu vi na faculdade, até em aula de sociologia, eu uso no meu dia a dia. Só que não é só aquilo. É sempre um pouco a mais. Me dá a base. Agora daqui que eu vou continuar pelo meu interesse próprio, né? Exato. E eu gostaria de ressaltar, tá, para todo mundo que está aqui hoje escutando a gente, que eu iniciei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e por networking e por também olhar meu futuro, eu não iria ser programadora,
eu não continuei a faculdade, mas mesmo assim eu consegui demonstrar através do network as minhas habilidades e que eu conseguiria atuar naquela área mesmo sem finalizar a faculdade. Então, eu, Lavínia, não tenho formação. Não é impossível dar certo você não ter uma formação, mas começar sem ter um início de formação, uma faculdade, é muito difícil, porque eu só consegui a primeira oportunidade porque eu entrei na faculdade e consegui um estágio. Mas todos os dois caminhos são válidos. Muitas vezes a gente aprende mais por fora da faculdade do que dentro dela. Mas não desmereça a faculdade, ok? É isso aí, é isso aí. Iago, a gente tava comentando de curso ou livro pra recomendar, cara. Você tem algum? Eu vou mais para aqueles livros de coach aí, eu acho que o Patini Coach. gosta bastante, né? Eu recomendo o curso do Patini, porque eu fiz e é bom. Mas um livro, assim, que eu gostei bastante, não sou de ler livro também, tá? Então, às vezes, eu pego um PDF ali no celular, jogo ali, leio algumas páginas, mas um livro que chamou bastante atenção é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é legal, tá? Dale Então, Carnegie. isso. Então, recomendo. E também fiz um cursinho ali, meio que de certificação de PO, tá? É que ele é muito geral, né? Você vai aprender muito sobre Scrum, metodologia ágil, Scrum Master, você vai aprender tudo, porque a minha ideia era tirar a certificação PSPO, só que ela é bem cara. Então, eu só fiz o curso mesmo, peguei ali, aprendi bastante coisa, mas recomendo também um cursinho aí para a área de produto. Boa. Boa. É, Eu não sou, só respondendo aí também, né, de livro, eu também não sou muito de ler, mas aí saindo muito, né, não tem aquele curso, tal, mas algo que se você está nessa área de TI e não tem isso muito bem evoluído, faça um curso sobre inglês, né, o inglês ele vai ser um diferencial. Eu falo muito que a internet, ela é no inglês hoje. Se você for pesquisar qualquer coisa, então eu estou com uma dificuldade a nível de programação, estou com qualquer coisa. Se você Ou se pesquisar em você tiver um português, problema com a Apple, você vai precisar de inglês. exato. Se você pesquisa qualquer coisa em português, quantas vezes você não vai às vezes jogar no YouTube, você vai encontrar 3 vídeos daquilo em português, no básico do básico que já é o que você sabe. Isso aqui é um negócio aqui, esse é o recurso mais avançado. Pesquisa em inglês para você ver. O leque de opções vai ser gigantesco, vai aparecer coisas exatamente daquilo que você quer, mas sempre em inglês. Então é um mega diferencial para essa área nossa de TI, até porque linguagem de programação é inglês, então se você entende inglês, basicamente é como ler um SQL, é como ler um livro, assim, selecione isso daqui, para isso, blá, blá. É tipo isso, né? Até conectando, a minha iniciação científica ali, ela é voltada à computação quântica. E hoje no Brasil você não encontra muitas pesquisas, muitas informações disso. Então você tem que fazer pesquisa baseada em inglês. Então eu jogo lá no Google Acadêmico da vida e faço pesquisa em inglês para eu consumir essas informações que são essenciais, né? Então esse ponto aí é essencial, Patinho. Parabéns. Isso aí. Maravilha. e galera, vocês têm dica pra quem quer tá na Mais área de dicas, vocês? né? Mais dicas do Tipo que vocês assim, já deram. PO, cara, Se vai sem fosse assim medo. para ver uma vez só o cara que tá começando, qual conselho vocês dariam ao mago? Cadê o mago lá do cavaleiro lá? Ah, esqueci o nome dele, que desaparece. Como é que chama, Mestre gente? dos Magos. Mestre dos magos. Esqueci de Ele dizer. nem tem nome, o nome é Mestre dos Magos e você É. deu conta de esquecer. Eu fiquei inconformado. É. Eu acho que vai muito do que eu falei. Não coloque na cabeça que existe a profissão do sucesso, a profissão ouro. O segredo é ser DevOps. O segredo é não se force muito a algo. Você tem que querer e gostar. Isso nem é para TI, né? Vale para tudo. Mas se você fizer algo forçado, não vai ser bom, não vai ser fluido, não vai ser legal. Então entenda bem o que você gosta, o que você quer, né? E tem muitas áreas de TI que não precisa ter tão técnico, né? Você não precisa ser tão técnico para ser bom naquilo, mas o técnico vai ser um diferencial sempre. Mas é isso, eu acho que entenda muito bem o que você quer, né? Evolua naquilo e qualquer área de tecnologia hoje é uma área que você pode se explodir muito, ser muito bom naquilo. Boa, boa. Eu sou muito do bota a cara e vai, né? Eu acho que, assim, até recentemente um estagiário que entrou, né? Um QA ali, ele entrou na nossa empresa, ele me achou no LinkedIn, mandou mensagem, pô, cara, o que que eu faço aqui para ser diferencial?
como que eu posso ser efetivado rápido? Eu tinha nem um mês ainda. Eu falei, cara, bota a cara e vai. Mas o segredo é seja exploratório. Então, pense fora da caixinha, né? E se você realmente quer, se você realmente gosta, só vai. Não pensa muito, não. Isso é muito legal que você falou, pensa fora da caixinha. Você, desenvolvedor, que pensa que o trabalho de dev é mover um gira, comitar e acabou, pelo amor de Deus, você está fazendo tudo errado. É assim, pense além, né? Se chegou alguma coisa para você, cara, existe um jeito melhor de fazer isso. Né? Não sai fazendo o que está ali descrito, questiona, vai lá, pergunta. Chegou algo como um defeito, você olha e fala, não, isso aqui é uma cara de ser uma melhoria, uma mudança, chama o teu PO. Pô, isso aqui não é uma demanda, não. Isso não, isso é uma qualquer área. Não, defeito. Se questione, vai, instiga, pensa fora da caixinha, né? Se pensou num jeito melhor, tem uma... Cara, acho que tem uma solução melhor, joga, fala, não fica com aquilo, não. Mesmo. E isso liga com o nosso último episódio, que o Elielton, tá? Ele comentou um pouquinho sobre como é ser dev e é um bom dev, tá? Bom, pessoal, chegamos aqui ao grande finale, tá? E agora é a parte dos agradecimentos. Eu vou falar, lá vem em seguida, e pode ser o Iago Patini. E queria comentar sobre cada um de vocês. Primeiro, o Iago, você foi selecionado para eu falar primeiro. Cara, parabéns! Nossa, você é outra pessoa. Várias vezes eu já virei pro Patini e falei assim, cara, ele é totalmente diferente, né, de quando eu te conheci. Você entrou como estagiário, um estagiário quietinho, na dele, mas muito curioso. E você hoje tá como um grande PO, né? Eu sei que você tem muito da imagem do Patini em ti, né? E, cara, hoje você consegue conduzir reuniões que, quando você era estagiário, a gente só tinha um relapso. Cara, ele pode ser isso. Hoje você é. Então, parabéns pela trajetória que você tá e por ter continuado, por ter tentado, por ter desbravado, por não ter desistido e por estar sempre com um sorriso, né? Por estar sempre, assim, feliz com o que você tá fazendo. E Patini, cara, como é bom trabalhar com gente de alto calibre, né? Na verdade, como é bom trabalhar com gente inteligente. Você é uma dessas pessoas. E é uma pessoa também que tem a qualidade de inspirar as outras pessoas, né? Claro, a qualidade que inspira também, às vezes, é que desmotiva muita gente. Mas você consegue muito mais motivar as pessoas. E não é somente para time interno, mas é também para time externo. Você tem uma boa qualidade de ser empático com o problema do outro e resolver aquilo custe o que custar. E você coloca isso tanto para resolver problema de cliente, e é por isso que vários clientes gostam de você, clientes que você briga. Eu já vi você brigando com um cliente e no outro dia vocês estavam, que saudade, porque você resolve problema. E também com o time interno, porque você também resolve problema e você também entende. Então, assim, parabéns, você também mudou como pessoa quando eu te conheci. Hoje você está em outro momento da sua carreira, mas eu acho que isso é para melhor, tá? Então, assim, continua assim, cara. Você tem um ótimo calibre e você vai longe, na verdade, tá? Maravilha. E, complementando o Will, eu faço das palavras maravilhosas de sempre do Will as minhas. E complementando, eu acho tão valioso o que vocês trouxeram hoje para nós, porque, assim, como o Will comentou, vocês têm carreiras maravilhosas e atuações maravilhosas. Então, vocês são inspiração para a gente trazer aqui, para todo mundo conhecer o que vocês fazem juntos. É uma garra, enfim, ali, uma determinação que todo mundo precisa conhecer. A sinergia dos dois encaixa demais, tanto que o episódio inteiro foi totalmente fluido. Foi incrível como vocês conseguiram responder como um complementa o outro de uma forma genuína, que é incrível. Assim que até engraçado, eu tava rindo sozinho. Mas é maravilhoso ver como vocês podem agregar na nossa vida, né, Will, porque são ótimos profissionais, e na vida do pessoal que está assistindo, dando as dicas e mostrando como foi para vocês, como pode ser para essas pessoas, pode ser parecido, pode ser totalmente diferente, só que tá tudo bem. Entende? Então é maravilhoso ver a trajetória de vocês e, como a gente pode ver, vocês têm muito sucesso pela frente. E é isso aí. Muito obrigada, viu, pela presença dos dois. Top demais, tá louco. Pode chorar, a gente agradece agora, né? Tá? Pode chorar. Chora, chora. Boa, mas maravilha. Queria agradecer também, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Tá, é bem legal participar do podcast com vocês. Eu ando acompanhando, toda vez que sai um episódio novo, eu vou lá, acompanho, vejo os cortes.
Então, parabéns, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Bota a cara e vai. Acho que essa é o resumo. É a frase de Bota a cara efeito. e vai, tatuado no punho. Não, eu passo também das palavras do Iago as minhas. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Trabalhei já com ambos, a Lavínia continua aí comigo. O Will até, eu percebo quando a pessoa ela é boa, quando ela marca. E recentemente, já teve pelo menos 3 que eu me lembro, clientes que perguntam sobre o Will, que relembram o Will, mesmo o Will já tendo saído há alguns meses da empresa. Então, é assim que você consegue entender quando uma pessoa tem potencial, quando ela marca, né? Aquela pessoa que... Eu já vi gente que sai e no dia seguinte ninguém nem lembra mais daquela pessoa, enquanto isso tem gente que sai de uma empresa, passam meses e ela ainda é citada e é lembrada, né? Isso é muito, muito interessante. Agora eu tô... Maravilha. Ah lá, choro, Will, chora. Chora. Eu usei a carta reversa do mundo. Maldade, Patini. Bacana. Gente, muito obrigado então, tá? Posso deixar a rede social de vocês, se eu conseguir colocar o link lá no YouTube, LinkedIn, tudo certo? Claro. Pode, por favor. Tá Quem bom. tiver alguma dúvida, quiser qualquer coisa, manda mensagem lá no Total. LinkedIn. Tem que cobrar, tá bom. Me arrasta Compre pra o cima. curso do Patini. compre o Às vezes curso eu dele. atuo como coach ali, igual a Patini. Então, Ó, manda pro Iago mensagem lá que mandem eu ajudo. dúvidas, tá bom? Pro Patini vocês perguntem do curso de oratória, tá? Fechado então. Galera, então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado, tá? E até o próximo episódio. Valeu, valeu. Maravilha. Obrigadão, Valeu, galera. Se até mais. inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Falou, valeu, tchau.